Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o podcast Fala aí, jornalista. Eu sou Edson Lima e esse é um podcast que vai abordar os desafios da imprensa brasileira durante a pandemia da Covid-19. Eu, juntamente com os jornalistas Janderson Marcos e Natália Vaz, nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a adaptação do trabalho jornalístico durante a pandemia. E para enriquecer esse bate-papo, o nosso convidado, ele é jornalista, autor dos podcasts Vida de Jornalista e Rio Memórias, além de criador da produtora de podcasts Escuta Aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo Alves. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bom, tudo bem, cara? Um grande abraço para você, oi Natália, oi Janderson. Obrigado aí pelo convite. Eu sou jornalista desde 1998, quando me formei. Trabalhei já em veículo impresso no Jornal do Brasil. Foi onde eu comecei ali no finzinho da década de 90, começo dos anos 2000. Trabalhei 8 anos no JB, no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. E depois passei para o Esporte da Globo, que foi onde eu passei aí a maior parte da minha trajetória até agora. Acho que foram uns 16 para 17 anos que eu fiquei na Globo, primeiro no site, no Globoesporte.com, que agora se chama GE, né? E depois na televisão, no Sport TV, como comentarista de basquete. Enquanto eu estava na Globo, eu comecei a fazer o Vida de Jornalista, que você citou, que é um podcast com bastidores de cobertura, bastidores de reportagem, que discute a profissão e que é o meu grande projeto pessoal, autoral, que eu venho fazendo aí já ao longo de um pouquinho mais de 4 anos. Nesse caso, então, a gente já contou então uma abordagem um pouquinho do seu começo no jornalismo, sua trajetória, sua carreira. A partir de um determinado momento, ali em 2020, você teve uma opção de sair do Grupo Globo em si, né, que você fazia comentários no Sport TV, no GE, como você citou, para se dedicar apenas no ramo dos podcasts. Como é que foi essa mudança? Provavelmente você ouviu muita gente falando, nossa, você sair de um grande conglomerado como é o da Globo para arriscar. Como é que foi essa mudança para você? Eu ouvi bastante isso, cara. Ouvi inclusive de mim mesmo. Eu falava pra mim mesmo, mas tem certeza que você vai fazer isso? Porque não é uma decisão simples, né? A gente sabe que a gente está numa profissão que o mercado não é muito convidativo, o mercado tem os seus problemas, como qualquer outra profissão, né? Mas quem tem um emprego geralmente tenta se agarrar a esse emprego e, né, e ficar ali. E eu já estava ali na Globo já há uns 16, 17 anos e fiquei amadurecendo durante um tempo essa ideia. Não foi uma coisa assim da noite para o dia, foi uma decisão que eu amadureci ao longo de quase um ano. Eu vim pensando e conversando com muita gente, gente de fora da Globo, gente que estava no mercado trabalhando com jornalismo independente, gente que estava trabalhando com podcasts, porque o podcast hoje é a coisa que mais me dá prazer de fazer dentro do jornalismo e é a maneira como eu mais gosto hoje de contar história em áudio. Então, não sei como é que vai ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Talvez eu esteja fazendo outra coisa, em outra mídia, e beleza. Eu acho que eu vou ser jornalista, certamente, durante ainda um bom tempo. Mas como eu vou contar as histórias, aí vai depender do que está se apresentando no momento. Eu já trabalhei com jornal impresso, com internet, com televisão, com rádio, agora eu estou em podcast e pode ser que isso mude. Mas o podcast estava me encantando muito, esse negócio de contar a história narrativa em áudio, como reportagem, documental. Eu gosto muito de fazer. Você citou em 2020. 2020 foi o boom, o estouro da pandemia. A gente, no nosso episódio aqui, a gente vai tratar sobre o como que a pandemia alterou, né, o método do jornalismo, o modo dos jornalistas trabalharem, enfim. Você pode citar de que forma, até essa própria mudança que você teve, se te prejudicou de alguma maneira, se alterou o seu método de fazer jornalismo, o que a pandemia fez no jornalismo como um todo, para que pudesse, né, realmente se adaptar a esse período tão complicado. Eu acho que foi um impacto muito grande, né, para todo mundo, não só no jornalismo, para todo mundo mesmo do planeta, né? Foi um impacto gigantesco, não preciso nem falar isso. O que foi a pandemia, ela ainda não acabou totalmente, mas agora a gente consegue já ter uma certa normalidade. Mas enquanto ela estava ali naquele auge, a gente teve um impacto gigante na nossa rotina. E talvez o impacto para mim, para o jornalismo que eu faço, talvez tenha sido até maior antes da minha saída da Globo do que depois, porque eu saí no finzinho de 2020 já, né, na virada quase para 2021.
E antes disso, naquele segundo semestre ali de 2020, eu comentei jogos no Sport TV da minha casa, que é onde eu tô agora, onde a gente está conversando. Eu estou sentado aqui na minha cadeira aqui onde eu trabalho, e exatamente daqui, nesse exato cenário, eu comentei vários jogos ao vivo da NBA no Sport TV. Pelo Skype, por uma ferramenta que é o Skype, com um microfoninho que não é nem esse que eu estou usando para gravar com vocês agora, era um microfoninho bem vagabundinho mesmo, desses microfones que a gente usa, né? Mas mudou muito, né? Teve um impacto muito grande, porque eu sempre trabalhei na redação do Sport TV, a gente fazia o jogo dos estúdios e tal. Não, a gente não fazia no ginásio, mas estava todo mundo junto no estúdio. E aí tem um monte de desafio, né? Para você comentar o jogo, você está ouvindo ali o retorno e às vezes você atropela um pouquinho o narrador te atropela um pouco, enfim, esse tipo de coisa acontece, mas a gente foi se adaptando ali e deu super certo. Enquanto isso, eu estava já fazendo vida de jornalista, né? Já tinha começado lá em 2018, antes da pandemia, e quando veio a pandemia também teve um impacto no meu trabalho no Vida. Primeiro de planejamento, eu estava começando uma temporada nova e eu tive que jogar tudo fora e refazer, porque não tinha como falar de outro tema que não fosse a cobertura da pandemia, né, no Vida de Jornalista. E depois de logística também, porque eu, obviamente, parei de fazer episódios na rua, né? E eu tô falando das questões técnicas e de conteúdo, né? Não tô falando das questões mentais, emocionais, psicológicas, que para todo mundo foi, claro, uma pedreira enorme. Muita gente perdeu familiares, perdeu amigos, e a gente passou a conviver com a morte ali, né? Muito perto da gente e com medo, né? De se contaminar, enquanto não tinha vacina ainda, tudo muito apreensivo. Enfim, isso também, claro, que teve um impacto de saúde mental muito grande para os jornalistas, não só para os jornalistas, claro, mas já que a gente está falando aqui do jornalismo, claro que teve. Então, acho que foi um conjunto de coisas aí que a gente teve que se adaptar, que foi um período bem marcante, que eu acho que a gente não vai esquecer nunca mesmo. Queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, ainda falando sobre esse processo de adaptação, né, dos jornalistas durante a pandemia. Houve ali, né, no início de 2020, não no início de 2020, mas acho que ali principalmente teve um aumento, né, de uma descredibilização, podemos assim dizer, né, dos jornalistas por parte da sociedade. Queria que você desse, né, a sua visão sobre isso, de como os jornalistas lidando com essa transformação, tanto de, né, plataformas, tecnologias, quanto mental, como foi esse processo, né? Você ainda nesse período estava ali, né, num grande veículo, de como os jornalistas lidaram com a sociedade, olhando assim de uma forma tão crítica e tão diferente para o jornalismo. Ah, Natália, eu acho esse tema muito relevante, porque foi um momento de transformação da profissão mesmo, né? O jornalismo, aí é claro que a gente pode até fazer uma contextualização sobre é, a perda de credibilidade do jornalismo perante ao olhar de uma certa parcela da sociedade. Isso vem diante da pandemia, né? Isso já vinha de alguns anos antes, quando começou uma indústria de fake news e de desinformação, e tudo isso acabou levando enfim, a um processo de desacreditarem do jornalismo boa parte da população. O jornalismo tem uma culpa nisso também, de não ter percebido a dinâmica de grupos de WhatsApp, de Telegram, de redes sociais. Demorou muito para se situar, e aí as pessoas que produzem desinformação perceberam antes, dominaram antes, e o jornalismo teve que ficar correndo atrás, enxugando gelo, e aí vem um processo em que se criaram as agências de checagem, que é a galera do contra-ataque, né, que está ali para colocar a verdade de novo na pauta e tal. Enfim, e aí quando chega a pandemia, a indústria de fake news ela se turbina, né? Porque no momento ali o governo federal ajuda, contribui para que isso aconteça, né? Propagando desinformação, e era um momento que a gente precisava muito de informação. E aí eu acho que tem um contra-ataque jornalístico principalmente no começo da pandemia, né, março, abril, maio, junho de 2020, o jornalismo ele preenche um vazio que foi deixado pelas autoridades, não só o governo federal, mas governos locais também, é, que é o jornalismo de serviço, que é você ensinar coisas para a população que a população precisava saber naquele momento. Desde como você tem que lavar sua mão, que é uma coisa super básica, até o que é a vacina, como é que ela funciona, por que a máscara vai te ajudar, por que o isolamento social vai impedir que você se contamine, enfim. Toda essa quantidade absurda de informações, eu acho que o jornalismo fez um serviço muito importante no começo da pandemia, que deveria ser um serviço que
Obviamente, ele deveria começar com as autoridades, com o governo federal principalmente, só que o governo federal foi na contramão disso, e aí o jornalismo entrou para resolver esse problema. E é claro que não se resolve nada 100%, mas ajudou muito nesse ponto. E aí eu acho que o jornalismo recuperou um pouco dessa credibilidade que estava abalada antes da pandemia, né? Muitas empresas jornalísticas fizeram trabalhos que salvaram vidas, assim, isso não tem nenhuma dúvida de afirmar isso, né? Agora, o jornalismo não é perfeito e quando a gente fala o jornalismo, parece que a gente está falando de um robozinho que responde pelo jornalismo inteiro, né? E existem vários jornalismos, desde o jornalismo das grandes empresas, o jornalismo independente, o jornalismo dos veículos independentes, dos jornalistas que trabalham como alguém isolado, independente, enfim, e tem uma profissão que se desdobra em várias, né? Então, no geral, eu acho que o jornalismo deu uma boa resposta na pandemia, mas continua essa questão da indústria de fake news e chegou num ponto que, para muita gente, quando você mostra uma matéria, a pessoa te fala uma coisa, olha, aconteceu isso aqui, você fala, não, não aconteceu, olha essa matéria aqui. Isso não é o suficiente para a pessoa acreditar. A pessoa vai olhar, não, mas isso aí é fake news que você está me mostrando, essa matéria jornalística é fake news. E aí é uma inversão de valores completa, né? Que é uma matéria que foi bem apurada, que foi feita de maneira responsável, mas para aquela pessoa que está obcecada com aquela informação e que só quer a informação que interessa a ela, fake news vira o jornalismo. E é uma batalha que a gente ainda vai ter por muito tempo, isso não vai acabar agora, a gente teve uma mudança de governo, mas isso também não significa que do dia para a noite ficou tudo perfeito, a gente ainda vai ter um período aí muito longo para recuperar tudo o que aconteceu, e a gente precisa muito do jornalismo, precisa muito de quem está chegando na profissão, porque essa batalha é longa e é dura, mas a gente segue nela. Você enxerga no meio do jornalismo, dessas mudanças que ocorreram, né, forçosamente, como a gente falou na pandemia, que hoje a gente permanece com elas, que elas vieram para ficar ou que modificaram de alguma forma e que já estão aí incorporadas ao dia a dia dos jornalistas? Eu acho que a questão tecnológica ela vai ficar, né? Então hoje a gente tem muito mais ferramentas do que a gente tinha antes da pandemia para ajudar no jornalismo, seja para fazer uma entrevista de forma remota, né, para você gravar uma entrevista com alguém com uma qualidade melhor, seja para você entrar num link ao vivo na televisão, e essas tecnologias foram se aprimorando. Eu acho que a partir do momento em que as grandes televisões tiveram as pessoas trabalhando de casa, né, comentaristas das televisões entrando das suas casas, com uma qualidade de vídeo que nem sempre era perfeita, com um sinal de internet que às vezes caía, e com um áudio que às vezes falhava. E aí eu acho que ficou mais nítido para a população que é isso, que o jornalismo não precisa ser perfeito, que às vezes ele vai ser a vida como ela é, e o áudio vai cair, e o sinal vai né, ficar ruim, e a gente vai parar, e vai voltar, e vai se adaptar. Então acho que o jornalismo se adaptou a isso, e o público se adaptou a isso também. Então acho que hoje o público já aceita, né? Não precisa mais ser aquele padrão perfeito, nossa, que absurdo, essa imagem está pixelada na televisão. Meu amigo, essa imagem está pixelada, e ela vai ficar pixelada, e a informação vai estar ali também, e você vai ouvir bonitinho, e vai dar tudo certo. Pois é, Rodrigo, o que importa é que a mensagem, a informação seja transmitida com sucesso, né? E terminamos assim o primeiro episódio do nosso podcast Fala aí, Jornalista, sobre a adaptação do trabalho jornalístico durante a pandemia da Covid-19. Eu agradeço ao jornalista Janderson Marcos e Natália Vaz e ao nosso convidado especial, Rodrigo Alves. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, valeu, Ellison, obrigado, Natália, obrigado, Janderson. Acho que a gente foi bom assim também colocar em perspectiva algumas coisas que às vezes a gente não para pensar muito, né? A gente vai se atropelando assim no trabalho e já surge uma outra coisa, e aí sai da pandemia, cai direto na eleição, e sai da eleição e cai na Copa do Mundo, e aí quando você vai ver, você não para refletir sobre nada, né? Então, eu sempre sou a favor da gente dar uma parada, dar uma respirada e conversar um pouquinho sobre os temas, como a gente fez aqui, não só sobre a pandemia, mas bastante, né, sobre esse período aí da pandemia, e refletir um pouquinho o que a gente aprendeu e o que a gente pode levar. Então, fico muito feliz de vocês terem me chamado e adorei o papo, obrigado demais, e tudo de bom para vocês aí no podcast, na profissão. Valeu, e quando quiserem, chamem que eu volto. E siga ouvindo o podcast Fala aí, Jornalista. O próximo episódio vai falar sobre a violência contra os jornalistas durante a pandemia. É só ajustar o seu fone de ouvido e dar o play. Até a próxima!
episódio do Fala aí, Jornalista. E hoje eu estou acompanhado da nossa jornalista Natália Vaz e do nosso jornalista Elison Limas. E hoje vamos debater um pouco sobre o tema ataques e violência contra o jornalista durante a pandemia. E para começar com a gente sobre esse tema que cresceu bastante durante a pandemia, convidamos a nossa ilustre e amada repórter e jornalista Daniele Dutra, do Jornal Metrópolis. Olá, Daniele, seja muito bem-vinda. Olá, gente, prazer estar aqui com vocês. Então, Daniele, mais uma vez eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite. Mas antes de falarmos sobre os desafios do jornalista durante a pandemia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Você que é repórter, trabalha em campo, tem bastante experiência. Como começou a sua história com o jornalismo? Oi, gente, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A minha história no jornalismo começou em 2016, no segundo semestre, quando eu iniciei a faculdade. Eu sou formada pela Faixa, aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. E desde o início eu passei a conhecer várias áreas ali do jornalismo. A gente não começa sendo repórter, a gente não começa trabalhando na TV. Eu lembro que meu primeiro estágio foi com marketing, depois do marketing digital eu passei para assessoria de imprensa, e através da assessoria de imprensa eu conheci pessoas e aí eu fui para a Band. Foi a primeira emissora, foi o primeiro contato, de fato, com a TV aberta que eu tive. Isso foi no ano de 2019 e ali eu fiquei por quase 2 anos. Então, eu estava na TV antes da pandemia, eu peguei o início da pandemia e eu saí da Band, ainda estava rolando, ainda estava o caso, não tinha nem chegado ainda a vacina. E depois da Band, eu voltei para uma outra assessoria de imprensa, e dessa assessoria de imprensa eu migrei para o SBT, para o UOL. Tive a oportunidade também de trabalhar no Metrópolis, um portal de notícias de Brasília, que tinha a unidade também aqui no Rio de Janeiro, tinha uma sucursal. E agora, atualmente, eu retornei para o SBT e eu fico como produtora do SBT Brasil, um jornal de rede, e trabalho também como repórter no portal UOL, fazendo a cobertura aqui do Rio de Janeiro. Então, desde 2016 até então, eu consegui aprender bastante coisa, eu consegui ver muita coisa e aprender ali na prática como é que é o dia a dia ali do jornalismo, o que a gente vê ali na televisão, o que está por trás daquilo, por trás de uma notícia online. E tem sido uma experiência muito bacana. Ou seja, uma mulher jovem com bastante experiência, né, na bagagem, mas hoje, sabendo de tudo que isso aconteceu, sobre a situação do atual jornalismo, você acredita que pode estar havendo alguma descredibilização da profissão? Com certeza, Janderson. É o seguinte, o jornalismo, o jornalista, sempre foi alvo de ataques. Antes do atual governo, isso já era visto, isso já acontecia. Tanto que eu lembro que quando eu entrei para a TV pela primeira vez, a gente tinha que passar para a equipe algumas orientações, alguns cuidados, por exemplo. Como aquela emissora que eu trabalhava não tinha esquema de segurança, a gente não poderia colocar um repórter e cinegrafista dentro de uma comunidade, por exemplo. Não por preconceito, não era isso, era por risco, porque naquela emissora um jornalista já tinha morrido, um jornalista já tinha sofrido ataque, outros já passaram por perseguições dentro de comunidade. Então, assim, existe esse cuidado por medo de ataque. Então, isso sempre aconteceu, mas é aquilo. Agora a coisa ficou séria, ainda agora assim, está muito mais acentuado. Eu tenho amigas repórteres que ela falou assim, não, a nossa equipe aqui na emissora, a gente só sai com segurança. A gente não sai mais só o cinegrafista, o motorista e o repórter. Não. Tem um carro atrás, uma equipe de segurança para proteger a nossa integridade, para proteger a gente, para a gente saber que vai conseguir voltar para a redação, voltar para as nossas casas. Então, assim, esses ataques, eles estão bem acentuados agora, principalmente nesse último governo. É uma situação muito triste mesmo, Daniele, porque nós somos seres humanos igual a qualquer outro. Temos as nossas vidas, as nossas famílias, e estamos apenas fazendo o nosso trabalho, que é informar a população, né? Pulando a próxima pergunta, de acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas, em 2020, as agressões físicas contra a imprensa cresceu 105,77% em comparação a 2019.
Daniele, você que trabalha nas ruas, já sofreu algum ataque ou violência física? Ou já presenciou um dos seus colegas sofrendo com essa questão? Eu, particularmente, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de ataque físico, mas ataque verbal a gente sofre. Isso vai desde o assédio, isso vai desde falas grosseiras, falas ofensivas. Eu fiz a cobertura de Petrópolis, na chuva que teve esse ano. E assim, é uma situação muito delicada, uma situação muito dolorosa, muito triste. Mas assim, foi o que você falou, a gente está ali para fazer o nosso trabalho. E eu lembro que eu fui tentar falar com um parente de uma das vítimas e essa moça foi super grosseira comigo, foi super ríspida comigo. Foram alguns dos ataques assim que eu presenciei, que eu vivi no caso. Mas ataque físico, não. Mas é o que a gente escuta, o que a gente vê, por exemplo. Teve uma situação, foi agora, esse ano, 2022, assim. Sabe, a gente está com um colega na rua ali, porque na rua, quando tem uma cobertura grande, uma cobertura importante, ficam todas as emissoras ali, todos os repórteres juntos ali, todo mundo se ajuda. O jornalista, né, ele é muito colaborativo, um está sempre ajudando o outro. Assim, a gente está ali apurando, conversando, e do nada passa um carro e grita Globo lixo, seu lixo, sabe? Eu lembro que no início da pandemia também, cinegrafista com repórter voltou também da redação reclamando que o cara no meio do trânsito começou a brigar, começou a xingar, ofender, a humilhar. Então, assim, se não acontece com a gente, acontece um ataque com alguém muito próximo, ou então acontece situações mais graves, como a gente viu do cinegrafista que foi atacado esse mês, agora de outubro, ficou internado. Então, assim, é muito complexo, porque através de uma autoridade, de uma pessoa que está no poder, quando o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele agride, ataca um jornalista, ele legitima aquilo, ele faz com que a população veja e faz com que a população ache que também pode atacar. Só que nós estamos falando de profissionais, de pessoas que precisam ser respeitadas e estão ali fazendo o seu trabalho. Se o presidente comete um ataque desse, uma ofensa como essa, ele pode acabar saindo impune porque ele é o presidente da República. Mas se uma pessoa na rua agride, ofende, humilha, diferente, as consequências ali acabam sendo maiores. Sem falar na censura, quando a gente fala em ataque, quando a gente fala em agressão, a gente fala em censura ao jornalismo, censura à liberdade de expressão, censura ao que precisa ser noticiado. Então, quando você impede um jornalista de falar, você está censurando esse profissional. Isso é criminoso, isso é muito errado. O governo, né, o presidente Jair Bolsonaro, durante um período até os jornalistas ficavam ali, tinha um cercadinho ali em Brasília, né, que ficava próximo ali dele para ouvir uma palavra dele, principalmente no contexto da pandemia, muita gente com receio do que estava por vir, não tínhamos a vacina ainda, e por conta desse clima de animosidade, né, os apoiadores dele estavam lá também, houve um determinado momento que alguns veículos de imprensa deixaram de estar ali no cercadinho presente para fazer a cobertura normal do presidente da República. E você disse que, né, o jornalista tem um trabalho muito voluntário, né, um trabalho de formiguinha, de um poder estar ajudando o outro, mesmo que sejam de mídias diferentes. No seu período ali da TV, principalmente durante a pandemia, como que foi feito esse trabalho? A emissora ela estava presente ali, mesmo naquele momento, que tinha também a questão do distanciamento, né, do jornalista estar se arriscando ali durante a pandemia, principalmente no seu pico. Mas como que foi essa cobertura? Se houve uma forma de voluntariado com outros jornalistas para poder ter acesso à informação? Houve situações também que foram utilizados vídeos até dos próprios apoiadores, né, com algumas falas dele. Como é que foi esse trabalho durante esse período para o jornalista? Olha, Ellison, esse período foi de muito trabalho. Assim como os mercados não fecharam, assim como as farmácias não fecharam, a redação não fechou, o nosso trabalho não parou em nenhum momento. Em nenhum momento. Na época, no início da pandemia, eu ainda era estagiária e durante um bom tempo eu fiquei indo para a redação, as ruas vazias, a gente indo demais, para a gente com medo ali daquele desconhecido.
Teve um período que nós fizemos de home office. Naquela época eu não era repórter, mas quem era repórter não tinha jeito, gente. Estava na rua todos os dias, todos os dias. É lógico que fizemos algumas adaptações, por exemplo, o Skype, o Teams, o Zoom foi utilizado mais do que nunca. Todas as vezes que a gente tinha alguma oportunidade de usar esses meios, a gente usava. Criamos alguns protocolos, como não vamos entrar na casa de ninguém, falar só de máscara, vamos ter 2 microfones, um para a gente, um para o convidado, para o entrevistado. Então, assim, nós tivemos muito esse cuidado. Inclusive, quando eu ouvi algum tipo de piada, algum tipo de ofensa em relação à nossa profissão, ou alguma crítica grosseira, eu sempre falava, pois é, as pessoas elas criticam muito a mídia, elas criticam muito a imprensa. Você já imaginou um dia você ligar a televisão e não ter nada passando? Já pensou se um dia você abrir as redes sociais, você pegar o seu celular e não ver nenhuma notícia, não saber o que está acontecendo? Ou então você só ligar a TV e só ver a emissora do governo, por exemplo, que você só sabe o que ele quer que você saiba? Como é que seria isso? As pessoas elas nunca têm uma resposta, as pessoas elas não sabem responder isso. Porque é um trabalho essencial. Eu queria emendar, voltando lá para a situação dos ataques, das agressões, né, contra os profissionais do jornalismo. Eu queria saber se você saberia informar quais são as formas de denúncias para combater todo esse tipo de agressão e ataque que profissionais como a gente sofre constantemente, porque é muito triste, ainda mais como estudante, né? E você como um profissional que já vivencia isso, você sabe informar quais são as formas de denúncia? A gente está vivendo um momento muito polarizado, que isso ficou cada vez mais acentuado, essas agressões. As pessoas elas acham que podem sim agredir, elas podem bater, elas vão sair impunes, porque o presidente da República ataca jornalista. Então, assim, a gente precisou, nesse meio tempo, buscar formas e meios para se defender. Eu acho que uma forma, além dos meios oficiais, é você divulgar a situação, é você noticiar aquilo que você viveu, não esconder, não deixar oculto. Então, além de você colocar isso, além de você expor esse tipo de agressão e de violência, isso faz com que assuste possíveis agressores, isso faz com que as pessoas se solidarizem com aquela situação também e que dê visibilidade para que essas situações possam ser interrompidas, para que crimes como esse não possam mais acontecer. Agora, em caso de agressão física, verbal, ofensas, enfim, você pode procurar a delegacia mais próxima da sua região, a delegacia mais próxima de você, ou de onde aconteceu aquele crime. Já em casos de ataques e violências, ameaças virtuais, existe uma delegacia, DRCI, Delegacia de Crimes Cibernéticos. Essa delegacia é que investiga ataques, ameaças, mensagens de contas fakes, e assim, investiga mesmo, e descobre mesmo. Então, assim, os jornalistas, eles são muito bem calçados, eles são muito bem assegurados, eles sabem dos direitos deles, nós sabemos a quem recorrer. Então, assim, antes de agredir um jornalista, é bom que pense 2 vezes. É isso aí, pessoal, e chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast, onde tratamos um pouco sobre o tema ataques e violência contra o jornalista durante a pandemia da Covid-19. Gostaria imensamente de agradecer a participação da Natália, do Ellison e da nossa convidada de honra, Daniele Dutra. Daniele, muito obrigado pela participação, obrigado por compartilhar um pouco de conhecimento com a gente, um pouco da sua trajetória. Espero que a gente se encontre muitas vezes. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente se encontra aí nas redações da vida, a gente se encontra pela rua. É isso aí, pessoal. É isso aí, ouvintes. Muito obrigado pela participação e aguardamos você no próximo episódio. Olá, queridos ouvintes. Estamos começando o 3º e último episódio do Fala aí, Jornalista. Iremos encerrar o bate-papo sobre os desafios dos jornalistas durante a pandemia da Covid-19.
O tema de hoje é sobre o combate à desinformação. E estão aqui comigo os jornalistas Ellison Lima e Janderson Marcos. E a nossa convidada especial é a Camila Machui, ela que é jornalista, professora e pesquisadora. Tudo bem, Camila? Tudo certíssimo, é uma honra. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Para iniciar esse bate-papo, nós queremos falar um pouco sobre a sua trajetória. Nos conte, como é que começou aí a sua história dentro do jornalismo? Depois que eu entrei na faculdade de comunicação lá em 2006, eu sou carioca, mas fiz faculdade em Brasília, né? Eu entrei com a perfeita convicção que eu ia ser repórter de jornal impresso. Meu sonho era trabalhar no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, alguma coisa assim. Televisão não passava nunca pela minha cabeça. Então, mas a gente acabamos indo, e aí já no meio da graduação eu comecei a procurar estágio, né? E acabou que eu passei no estágio da Globo e fui para a Globo News, né? Completamente louca, não fazia ideia do que era televisão, assim, nossa, foi um mundo que se abriu. Mas já fiz muita coisa dentro do jornalismo. Depois que eu me formei, depois que eu saí da Globo, eu fui ser roteirista de canal de venda de panela. Mas, claro, isso não era muito a minha praia. Aí eu fui convidada para fazer parte do processo de interiorização do G1. E, em seguida, passei para o mestrado. Eu tenho essa vocação acadêmica também. O salário lá não era essas coisas, né? Aí tinha aquela bolsa de mestrado. Pô, eles vão me pagar para eu estudar. Beleza, eu fui. Né? E aí, aquele momento do final do mestrado, que é mais ou menos o que vocês estão vivendo agora, beleza, eu terei um belíssimo diploma e estarei desempregada. E aí? Onde é que eu fui parar? Eu fui parar de novo na Globo Rio como editora de imagem. Só que aí, pandemia, eu tive Covid, né? E aí, quando você para na Covid, você para analisar a sua vida. Estava trabalhando demais, estava trabalhando muito. E aí foi aquele momento que eu parei para refletir, falei: "O que que eu estou fazendo com a minha vida? Estou trabalhando demais, a minha vida está indo embora. Qual é a minha outra vocação?". A minha outra vocação é acadêmica. Eis que surge a Unicarioca na minha vida e cá estou eu hoje. Que incrível, Camila! Falando sobre a sua vocação para a área acadêmica, nos fala um pouquinho da sua linha de pesquisa, né, que vai para essa linha da desinformação. Como é que eu cheguei nessa questão da pesquisa da desinformação? Tem muitas formas. Eu já tangenciei a questão da desinformação, do boato, né? Essa questão da fake news no meu mestrado. Eu terminei meu mestrado em 2016. Quem chancela esse termo é meio que ali nas eleições do Trump, né? Essa questão da fake news. E eu não falava disso, eu falava sobre a Wikipédia, construções de artigos na Wikipédia, como essas construções às vezes podem ser falsas. Depois da eleição do Trump, ali em 2016, que eu fui para a Globo, que eu estava lá, que eu menti que eu sabia editar e não sabia, eu conheci uma pessoa dentro de uma empresa chamada Globo. Perceba, dentro de uma empresa chamada Globo, eu conheci um terraplanista. E aí ele: "Poxa, eu não acredito muito que esse negócio que a Terra é plana". Eu falei: "Oi? Como assim? Eu não acredito que a Terra é redonda, eu acredito que a Terra é plana". Eu falei: "Meu amigo, o que você está fazendo com a tua vida? Não". E aí ele começou a me mostrar inúmeros vídeos que ele acessava, inúmeros sites que ele acessava, com dados, assim, sedimentados ali, organizados. Falei: "Mas, meu Deus, o que está acontecendo?". Até aquele momento, ali 2016, 2017, eu achava que esse negócio de terra plana era uma coisa de meme de internet. Achava que era engraçadinho. E não, e foi aí que eu fui vendo. E aí, de 2016, 2017, nós tivemos a eleição de 2018. Esse processo foi fundamental para que eu parasse. Meu Deus, o que está acontecendo? A mentira está virando verdade, a verdade está virando mentira na internet. Eu preciso entender. Né? E foi nesse momento que eu falei: beleza, eu estou aqui na Globo, é muito legal para minha carreira jornalística, mas eu sou acadêmica também, eu tenho um mestrado. E eu tenho essa outra vocação, e em algum momento eu vou ter que voltar para isso. E aí veio a pandemia. Aí na pandemia eu falei: "Não, eu não vou conseguir fugir. Não tem condição". As pessoas dando cloroquina para ema, vacina que te liga, te conecta com 5G mentalmente, chip líquido da NASA. Eu falei: "Não dá, eu preciso entender o que está acontecendo".
E foi nesse momento que aí eu falei, beleza, esquece a Wikipédia foi muito bom, a Wikipédia foi só um vetor, um canal para que eu chegasse na desinformação, e aí agora, eu estou no segundo ano do meu doutorado, eu estou nadando de braçada, é isso mesmo que eu quero pesquisar, é isso mesmo, é um mundo horrível, porém fascinante. E é engraçado, né, Camila, como esse assunto era pouquíssimo falado até um tempo atrás. A gente já conhecia, né, o termo fake news, mas o debate acerca disso ele era muito raso, né? Só sobre essa questão de fake news, muitos autores atualmente já falam que fake news é um termo absolutamente errado. Porque se é news não é fake, e se é fake não é news. Porque, assim, se você está falando de notícia, notícia é algo que foi apurado por um jornalista, é algo que foi pesquisado, é algo que tem todo um aparato jornalístico profissional, com veículos de comunicação responsável, que tem credibilidade por essa veiculação, e isso é notícia. Fake é outra coisa. Fake é algo que não tem essa estrutura e que tem intencionalidade de desinformar. Então, a gente precisa entender que, na verdade, quando a gente está falando de fake news, a gente está falando de um guarda-chuva maior, que é a desinformação. Perfeito, Camila. É engraçado também, né, como as redes sociais auxiliam esse processo. Antigamente se tinham ali poucas formas de você se comunicar com o outro, e hoje em dia as plataformas, as redes sociais facilitam essa troca, mas também elas abrem margem para o crescimento da desinformação, né? Eu acho assim, a questão da desinformação que existe hoje em dia, na verdade, é a velha conhecida arte do caô, do embuste, da mentira, da enganação. Isso aí está com o ser humano desde sempre. Só que a gente vai falar isso aqui mais para frente. A gente tem hoje plataformas digitais, você tem tecnologias que ganham dinheiro para fomentar isso. Então a gente está no momento que caô sempre existiu, mentira sempre existiu. Lá, Império Romano já tinha fake news, já tinha desinformação, já tinha um falando mal do outro, contando mentira do outro. Normal, lá Sócrates, Aristóteles, a galera já trabalhava mentira, né? Mas a gente tem hoje um sistema, uma sociedade da informação, que muitos já estão chamando de sociedade da desinformação, que você tem plataformas que ganham muito dinheiro fomentando isso. Então, não é uma coisa natural. Você tem um momento de mentiras, que faz parte do ser humano, para se safar, para sair de uma situação ruim ou para se dar bem, mas quando isso é potencializado, aí você entra numa crise de um sistema tecnológico capitalista que a gente vai falar mais à frente. Uma questão, professora Camila, é que quando houve esse aumento durante a pandemia dessas informações falsas, houve de certa forma, uma chancela, principalmente das grandes autoridades que propagaram remédios comprovadamente ineficazes no combate da Covid. E eu queria te questionar, como o jornalismo ele lidou com isso, com essa novidade, com essa enxurrada de informações e como que o jornalismo trabalhou em cima disso para que, se isso não fosse corrigido, né, a tempo, mas que o impacto dessas fake news ou dessa desinformação, né, como é o termo, como esse impacto fosse menor para a população em geral. Olha, você quer minha opinião sincera? O jornalismo está 3 ou 4 ou 5 passos atrás dos desinformativos, tá? A gente ainda está tentando entender, porque se você for pensar que é um fenômeno razoavelmente recente, e que se você for pensar jornalismo tradicional, são veículos de comunicação, são empresas que têm burocracias e tal, você não tem a resposta rápida da internet. A internet tudo é muito rápido, você tem a resposta rápida. Então, assim, o jornalismo vai sempre estar atrás. Por quê? Porque apurar demora. Você pesquisar demora, você comprovar que aquilo é mentira demora. Você não tem essa dificuldade, esse tempo para mentir. Mentir você tira de vozes da sua cabeça e joga, e foi, né? Eu acho que está começando a entender, inclusive eu aponto nas minhas aulas, vocês foram meus alunos, vocês sabem, eu aponto o consórcio de veículos da imprensa como um bom exemplo. Né? Tem vários problemas o consórcio, tem vários pontos que poderiam ser melhorados, mas foi um momento que a imprensa deixou, opa, a gente tem uma relação aqui de adversário comercial, mas a gente precisa se unir, porque assim, a matéria-prima do nosso trabalho é informação de qualidade. Se a gente não está recebendo, nós, enquanto jornalistas, nós precisamos produzir essa informação. Bem, temos esse bom exemplo que eu cito, que é o consórcio de veículos da imprensa.
mas eu ainda sinto a imprensa um pouco abobalhada, uma coisa assim, o que, que a gente vai fazer e tal. Eu vejo, talvez, mais reação, uma organização melhor dentro da academia, dentro das universidades. Eu só queria fazer um adendo, porque eu achei muito interessante o que você falou. É que hoje em dia a gente percebe que tá muito efeito manada, né? Então, tipo, a primeira divulgação que é feita, as pessoas não buscam nem saber de onde vem, que postou, qual é a fonte. E, tipo assim, e mesmo inconsequentemente, a gente pode até ter feito isso ao compartilhar com alguém, né? Tipo assim, a gente vê aquela notícia, a gente muitas vezes não pensa qual foi o site, ou qual foi de onde veio a fonte. E, tipo assim, quando a gente vê, não era aquilo, não era exatamente aquilo, nunca foi aquilo, entendeu? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Seguindo essa linha, né, do aumento da desinformação nos tempos de pandemia, eu queria perguntar para você, professora, como você enxerga, né, esse pico que houve, né, desse aumento nas desinformações? Você acredita que isso tenha partido de uma falta de senso crítico, né, dos brasileiros, de uma falta de acesso à informação, ou você acredita que isso possa estar um pouco mais envolvido com uma visão política? Eu vou responder a pergunta do Janderson e a sua, Natália, porque elas duas se juntam, né? O Janderson fala de efeito manada, né? De você olhar uma notícia e você primeiro ler os comentários para ver o que as pessoas estão refletindo sobre aquela notícia. E aí a gente tem um aumento da desinformação estrondosa. O que acontece? Existem pessoas que usam politicamente isso por quê? Porque existem inúmeros estudos psiquiátricos que veem que quando existe uma série de opiniões contra ou a favor um determinado assunto, é aquela famosa espiral do silêncio. Pô, eu tenho uma opinião, mas 100% das pessoas ao redor de mim estão contra o que eu acredito, eu vou me calar. Então, eu me reprimo, eu não coloco a minha opinião na roda, porque eu sei que vou ser massacrado por todo mundo, então eu fico quieto e as outras pessoas acreditam que eu penso igual a elas. Como isso é traduzido para as redes sociais? Sabendo disso, isso é um efeito psicológico do ser humano que traduz um pouco o efeito manada do Janderson. Sabendo disso, politicamente, o que se faz? Bots, robots. Quando você entope os comentários e o seu ambiente virtual com um determinado tipo de opinião política. Às vezes não são pessoas reais, muitas vezes não são pessoas reais. Só que você, sozinho com seu celular, nossa, as pessoas estão pensando isso, eu penso diferente. Mas será que eu estou errado? Será que sou eu que estou errado? Talvez, tá todo mundo falando que é errado, então eu vou com eles estão certos. Então, é uma forma de você manipular a opinião pública que é favorecido pelas redes sociais. Vocês vão me perguntar em algum momento sobre rede social, mas eu já vou adiantar aqui. Mas, professora, por que não tem uma trava? Por que o Mark Zuckerberg não trava isso? Porque ele está ganhando bilhões para que isso aconteça, porque isso gera mais engajamento, isso gera mais clique, isso gera mais polarização, portanto as pessoas estão, o quê? As pessoas estão discutindo entre elas estão passando mais tempo na plataforma, vendo mais anúncio, e elas não saem, estão vendendo literalmente a vida delas para o Facebook, para o Instagram, para tudo isso. Então, é desejável a polarização. A polarização é um projeto. E é por isso que é muito importante, né, que as pessoas tenham esse senso crítico, principalmente ali, né, na internet. E a nossa última pergunta, Camila, como você avalia a atuação das agências de checagens ali dentro do combate à desinformação? Eu acho que elas são fundamentais. O problema é que tem agência fake fact-checking atualmente. Então, gente que, sabe, é a agência que confirma o fake, né? Então, a coisa está polarizada nesse nível, né? Mas, de fato, as agências fact-checking, elas era algo que não precisava antes, né? O jornalismo era o fact-checking, né? E quando você tem, na verdade, o grande problema da desinformação e que a agência de fact-checking ela vem corrigir é porque o fake ele se traveste de jornalismo, ele se traveste do layout do jornalismo. Muitas vezes pegam o G1, né? O desenhozinho do G1, o cabeçalho do G1 para falar qualquer besteira. Então, é importante você ter esse contraditório, e eu acho que elas fazem, de fato, um trabalho muito importante.
Mas eu volto nesse mesmo ponto. Elas não conseguem tudo. Chegamos ao final do nosso último episódio do Fala Aí, Jornalista. Nós queremos agradecer mais uma vez a participação incrível da Camila Machui e também queremos agradecer aos nossos queridos ouvintes que nos acompanharam ao longo desses 3 episódios. Não é um adeus, hein? Nos vemos em breve.